Ai, Senhor. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Queremos, Pai, abrir a Tua palavra. Quero te pedir que, com a inspiração do Espírito Santo, com a Tua graça, Tua palavra hoje toque em nossos corações. Que ninguém possa se esconder, ninguém possa fugir, ninguém possa se esquivar de um confronto contigo nessa noite. Como falei, Senhor, no começo, hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite onde Tu vai e Tu opera no meio dos louvores da Tua igreja. E a Tua palavra vai fechar hoje. Senhor, com as dúvidas de muitos corações aqui. Te peço, Pai, seja assim em nome de Jesus. Amém? Se você tem Bíblia, tablet, telefone, smartphone, celular, quero ler uma história que está em Lucas 24. Acharam Lucas 24? A gente vai ler a partir do 13. É uma história conhecida de todos. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Vamos testar aqui. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Quem conhece Cleopas na Bíblia? Cleopas. Não é Cleópatra, não. Não era nascida, né? Quem já ouviu falar nesse apóstolo, Cleopas? Pouca gente conhece. Vamos nós? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, conheceu Cleopas? Agora sabe quem é Cleopas, né? Então, um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia que desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas nada o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Esse é um texto que me anima sempre. Mas um texto que sempre confronta muitos. Eu fiz uma pergunta: quem era Cleopas? Porque nós passamos pela Bíblia e não olhamos alguns desconhecidos. A Bíblia tem vários anônimos, mas tem alguns desconhecidos de nós. Porque nós não estudamos quem eles. E eu não sei por que Deus deixou escrito na Bíblia. Eu tenho assim uma intuição. Eu tenho assim uma suspeita. Por que esses nomes estão lá? Porque talvez tenha aqui alguns Josés, algumas Marias. Eu não sei qual é o teu nome, mas no meio de uma multidão onde você também se acha desapercebido de todos. Onde você acha que Deus não olha para você. Onde você acha que Jesus não está muito preocupado contigo. Onde você acha que não tem nenhuma importância, que ninguém vai sentir a tua falta. Porque, de fato, esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam indo embora entristecidos. Entristecidos porque eles foram decepcionados, eles esperavam, eles acreditaram que Jesus era aquele que iria restaurar Israel. Eles tinham isso por certo. E eles viram os sonhos deles morrerem. Eles viram Jesus morrer. Eles viram que 3 dias depois da morte nada aconteceu. E aí eles foram embora entristecidos, pensando assim: tudo terminou. Aquela caminhada, aquele sonho, aquele tempo com Jesus. Eu estava lendo uma história paralela, não sei se é verdade, mas me parece que Cleopas era parente de José. Eu acho que era tio de José, que veio a ser pai de Jesus. Não era alguém perdido, longe, era alguém que estava perto, que caminhou com Jesus, que andou com Jesus. E isso acontece na nossa vida às vezes. Nós encontramos Jesus, começamos a andar no meio da igreja, começamos a andar no meio de amigos, começamos a ter esperança na nossa vida, mas de repente parece que tudo acaba. Eu ouvi o Bo falar aqui, o Flávio Pinto, boa, os apelidos me arrebentam. Eu vi o Flávio falando aqui na oração da Elis, eu não sei se vocês perceberam, mas ele falou que no meio do tormento, no meio da incerteza, no meio da tristeza, no meio do tempo em que passou, que ele não viu o milagre acontecendo, vivendo aquele drama que talvez a filha dele precisasse ser abortada, porque os médicos acharam que era melhor nem continuar com a gravidez. Ele falou: eu pensei em parar tudo. Vocês perceberam isso? Eu pensei em parar o grupo caseiro, eu pensei em parar as coisas que eu estava fazendo, parar de orar. Os irmãos chegavam na minha casa e não tinha nada para falar. Mas, de repente, a gente começava a adorar o Senhor, e aí Deus enchia os nossos corações, e o tempo veio passando, e o Senhor foi provando que não estava longe, não estava distante, que o Flávio não era alguém que ele não conhecia e que ele não se importava, mas ele estava apenas trabalhando nesse tempo. E o trabalho de Deus sempre chega na vida de qualquer pessoa. Eu não sei quantos estão entristecidos ou se entristecem no caminho, às vezes a gente se entristece com a gente mesmo. Porque é tão fácil quando a gente fala de Jesus para alguém que nunca ouviu falar e fica maravilhado quando ouve, fica esperançoso, a fé entra no coração, é aquela primeira
recepção do Espírito Santo, começa a ver que tinha um monte de coisa que não via, o Senhor vem mudando o coração, é tão bom lidar com aqueles que se converteram e são novos. Por quê? Porque eles têm uma fé pungente, eles têm uma esperança tremenda, eles veem que tudo está novo na vida deles, eles querem viver esse novo. Mas quantas pessoas eu conheço como esses discípulos, que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer milagre, que caminharam com Ele, que viram o morto levantando, que viram o cego enxergando, que viram o aleijado andando, que viram Jesus multiplicar pães, peixes, saciar a fome dos outros, e eles mesmos ficaram decepcionados e acharam que não dava mais. Tudo acabou, acabou o sonho, não dá mais, não tem renovo para isso. Não tem como restaurar isso. E Jesus viu que eles estavam entristecidos no caminho. Eles estavam muito tristes. Por quê, amados? Porque a esperança dele foi embora, foi isso que eles falaram. Nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Talvez você possa falar, eu esperava que ele iria solucionar a minha tristeza, que ele fosse ressuscitar aquele meu ente querido, que ele fosse matar os meus desejos pelas águas proibidas, que ele fosse transformar quem eu sou em quem eu não queria, em quem ele queria ser, mas aquele que eu não queria mais ser, e eu estou lutando até hoje. Qualquer situação que você espera que ele transforme, e ele não transformou ainda. E aí a tristeza vem. A desobediência vem, porque Jesus, quando morre e ressuscita, antes de morrer, ele falava assim, vocês ficam em Jerusalém. Não sai de lá não. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles não lembraram disso, nem do que Jesus falou. Eles não lembravam do que as Escrituras falavam acerca de Jesus. Eles foram para uma aldeia distante, foram para outro lugar. Eles não queriam estar onde Jesus falou para eles estarem. Consegue compreender isso? Mas eu não consigo explicar para vocês o amor de alguém que ressuscita, aparece para os seus e vai buscar um desconhecido no meio do caminho, triste, indo embora, batendo papo. Entristecido no caminho. Sabe, amados, às vezes, nós mesmos olhamos alguém perdido indo embora e a gente pensa assim, já sabe tudo, já falamos tudo. Não faz porque não quer. Não obedece porque não quer. Para pensar que esses dois discípulos foram discipulados diretamente por Jesus 3 anos. O discipulador deles, quem foi? Quem foi o pastor deles? Quem é que falava para ele das coisas, dos mistérios? O que faltava eles saberem? Nada. Eles conheciam tudo. Eles só não conheciam como lidar com a desesperança que estava no coração deles, com a tristeza que invadia eles. Isso eles não sabiam. Eles não sabiam lidar com as coisas que eram humanas porque precisavam que algo maior do que a nossa humanidade tocasse em nós. E foi isso que Jesus queria falar para eles. Jesus fala para eles assim, vocês são nécios e tardos de coração. Nécios e tardios para entender no teu coração as coisas. Tão simples demais, não querem buscar profundidade das coisas. E aí diz que Jesus teve uma paciência com ele, voltou a falar com eles das Escrituras, desde Moisés,
Eu fico imaginando como é que foi esse papo. Eu não sei quantos de vocês evangelizam. É uma dificuldade. A gente quer explicar o propósito de Deus. A gente começa lá em Adão, para explicar que Deus já tinha um propósito de ter uma família, quando criou Adão. Mas aí o pecado vitimou o homem, tirou ele do propósito, e aí Jesus vem para restaurar o propósito, para que o homem se pareça com Jesus. Mas até você chegar nisso, para que alguém entenda o propósito de Deus, para você falar assim, mas você tem que fazer uma aliança com Ele. Aí a gente usa, pelo menos eu uso a analogia do casamento. Com o coração crê, com a boca confessa. Romanos 10, 9 e 10. E quando eu paro para olhar assim, eu passo mais de 1 hora nessa explicação assim. Eu gosto dela. Eu nasci para isso, para falar isso, mas eu fico imaginando Jesus falando com os discípulos, explicando a eles as Escrituras, passando por Moisés, por todos os profetas, até falar que convinha que ele tivesse morrido e ressuscitado, ele convinha passar por isso tudo. Mas, amados, o que mais me deixa emocionado quando eu leio essa passagem é a suavidade, a doçura de Jesus. A suavidade e a doçura. Quando João diz que teve uma visão como se fosse uma pomba vindo sobre Jesus, era o Espírito Santo no batismo dele, eu sempre ouvi falar sobre essa analogia da pomba com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sensível. Se você afugentar, ele voa. Nós precisamos cultivá-lo, mantê-lo perto. Jesus, depois que explica tudo, ele faz menção que ele está indo embora. Ele deixa os discípulos. Mas eles constrangeram Jesus, eles falaram, fica conosco. Está tão bom ouvir tua voz. Depois eles revelam que o coração estava ardendo já. Como nós não percebemos que o nosso coração já ardia, enquanto ele estava lá falando das Escrituras? E eles constrangeram ele a ficar com ele. E ele ficou. E na comunhão, os olhos foram abertos. Reconheceram o Senhor. Tudo que eles precisavam era ver Jesus. E voltar para onde eles tinham ido embora. Vinha anunciando, ele vive. Andou com a gente, falou conosco. Cadê? Desapareceu, mas está vivo. E aí ouve os outros falando lá também, não, ele é fato, ele apareceu aqui, ele está vivo mesmo. Isso aqui é tão importante para o dia de hoje, amados, porque eu olho para pessoas que perderam essa presença. Conhece as Escrituras, conhece tudo que se falou de Jesus, já ouviu falar do poder dele, mas estão entristecidos, decepcionados, olhando para as circunstâncias e achando que Deus não está nem aí para você, achando que você não tem mais jeito, achando que nada pode acontecer de novo na tua vida. Eu vim aqui essa noite só denunciar que você está errado. Que você está com o coração tardio. E que você é muito desinformado. Chega à loucura a tua desinformação, porque ele morreu por tua causa. Ele deu a vida por você. Tudo que ele quer é cear contigo, é estar contigo.
Todo o trabalho dele na cruz foi para abrir aquele véu que separava você dele. Para que nós pudéssemos ter livre acesso a ele, sentar com ele, conversar com ele. Você pode constrangê-lo hoje. Você pode. Você pode ouvir as Escrituras e saber que teu coração está ardendo, porque o que eu estou falando é verdade. Mas você pode falar com ele assim: fica comigo. Fica com a gente essa noite. Não vai embora, não. Permanece aqui. Constrange ele, fala com ele, porque ele quer entrar. Ele quer entrar, ele bate a porta. Ele não tem problema com a rejeição. Ele vem toda hora batendo na porta. Ele fala: eu estou a porta batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Você é contigo, você é comigo. Os teus olhos vão abrir. O teu entendimento vai voltar, a alegria vai voltar, a certeza que tudo vai dar certo vai voltar. Tudo que a gente precisa é ter os olhos revelados de Jesus. Tudo que a gente precisa, amados, é da presença dele conosco. A gente não precisa de mais nada do que isso. Você pode fazer isso hoje. Você pode hoje ver a luz no meio das tuas trevas. Como nós cantamos aqui. E tudo novo pode se fazer sobre a tua vida. É só você ter o desejo de constrangê-lo. Eu confesso a vocês que eu estou sendo profético hoje. Eu vim para cá hoje. Eu não imaginava de falar sobre esse tema. Você acredite em mim ou não, o Espírito Santo queria falar contigo. Ele te trouxe aqui hoje. E ele está me usando para falar contigo, esperando você falar para ele assim: fica comigo nessa noite. Constrange ele. Se há fé no teu coração, você pode se render a ele. Você pode demonstrar isso, porque a vida de fé ela é demonstrada. Nós damos sinal que queremos. É por isso que ele não arromba a porta. Ele tem a chave para entrar, você entende isso? Não tem porta que ele não possa abrir. Mas ele não quer invadir a tua. Ele quer ser chamado para entrar. Ele quer ser chamado para comunhão. Ele quer que você deseje isso. Você precisa desejar. Porque se você desejar, amado, se ele entrar, aí tudo novo se faz. A transformação acontece. Então, não presuma que você sabe tudo, que a vida do discipulado, da leitura, que o teu tempo de crente te garante alguma coisa. O que te garante é a presença dele. Te garante é se ele entra e fica contigo. A diferença é essa. O que diferencia homens de homens não é o seu intelecto, não é a sua sabedoria do falar, é a presença que ele carrega.
Se você abrigar dentro de você a presença dele, se teus olhos forem abertos de fato, você vai provar de coisas novas. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos querem constranger o Senhor nessa noite? Não deixe ele embora sem constrangê-lo. Você pode vir aqui na frente. Você pode dar um sinal para ele. Quem quer fazer isso? Eu não quero arrombar a tua porta, não. Eu quero só te pedir para que você constranja ele. Você fala, Senhor, eu estou aqui porque eu quero te constranger. Eu quero, na verdade, fazer um apelo. Você hoje é que vai fazer o apelo, você não vai atender um apelo. Você vai fazer um apelo a ele. Você vai falar assim, Senhor, fica comigo. Enche a minha vida novamente, Senhor. Toca no meu coração, Senhor, abre os meus olhos. Vem ter comunhão comigo, porque eu quero, Senhor, cear contigo. Eu quero cear contigo. Fala com ele.